Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto Finalistas Online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. No Alumni Mundos de hoje temos Diogo Ferreira, alunos do mestrado integrado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. O Diogo terminou o curso em 2021, mas antes ainda fez um período de mobilidade ao abrigo do programa Erasmus na Universidade Técnica de Munique. E se calhar é mesmo por aí que vamos começar. Olá Diogo, bem-vindo ao Alumni Mundos. Antes de te perguntar como é que surgiu a arquitetura na tua vida, vou começar por pedir que me contes como foi terminar o curso em plena pandemia. Até porque a tua experiência é um pouco sui generis, podemos dizer assim. Tu fizeste o último semestre do teu curso em Munique e não terminou bem como estavas à espera. Queres contar-nos como é que foi? Foi exatamente isso. Eu acabei o curso... Tive a sorte de fazer ainda o meu período de mobilidade em 2019, início de 2020, ou seja, ainda não apanhei a pandemia. Apanhei quando fui daqueles estudantes que regressou já em pandemia. Já estava tudo fechado, foi assim uma coisa um bocado caótica. Mas ainda tiveste então o início da mobilidade em liberdade, entre aspas. Tive perfeitamente, consegui usufruir de tudo, consegui acabar todas, felizmente era um período de exames e consegui acabar as cadeiras, as unidades curriculares estava a fazer, consegui despachar tudo logo no início, não foi preciso prolongar mais nada, e bastante que não essa fome de uma complicação que era o que se estava a passar no início, aquela transição toda para o digital, as faculdades a fecharem, aquele caos das universidades. Tive muita sorte nesse aspecto porque consegui resolver tudo ainda num período normal. Mas claro, o meu período de mobilidade foi marcado por aquela altura em que estava tudo a correr muito mal, andavam a fechar as fronteiras, andavam a fazer voos de repatriamento, foi assim uma confusão. Mas em termos académicos tive bastante sorte. Em termos pessoais, ou seja, acabar de facto o período de mobilidade foi muito atribulado, mas foi engraçado também. Ou seja, vi-me obrigado a regressar, não foi assim tanto tempo quanto isso, mas 15, 20 dias antes do período de mobilidade acabar, do contrato acabar, mas foi um regresso forçado, organizado assim entre 2, 3 dias à espera de voos, contactar a companhia aérea, contactar a embaixada, Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim, uma série de entidades e mesmo as próprias universidades também contactarem, perceber como é que nós estávamos, o que é que havia, o que é que não havia, se estávamos infectados, se não estávamos infectados, como é que íamos regressar, se já tínhamos planos definidos. Foi ali um período muito complicado, de decisões muito à pressa, mas acho que correu tudo bem. Mas sim, foi bastante engraçado e foi agora à distância, é uma experiência interessante. Para contares um dia. Exatamente, sim. Agora já passaram 2 anos e o final também foi feliz, porque regressei e não tive qualquer tipo de problema, mas foi uma experiência engraçada, assim. Tu em Munique não sabias muito bem o que é que se estava a passar, não tinhas uma percepção, não é? Ou seja, em Munique tinha havido ali um caso como empresa no início de janeiro, enquanto não se falava muito, falava-se na Ásia que havia assim um vírus, mas ainda não sabia muito bem, não tinha sido decretado pandemia. E falava-se que havia assim um vírus que tinha, por questões empresariais, tinha havido umas reuniões numa empresa grande e que tinha ficado uma série de pessoas infectadas. Mas na altura, na própria Europa, não havia muito esse impacto e as notícias que davam era que era um vírus, que não ia haver grandes problemas. Aquelas notícias que nós agora olhamos com alguma distância e rimos-nos um bocado porque achamos um bocado parvas, aquele sentido, não vai acontecer nada. Mas de facto aconteceu. Isto é um alarmismo, não é? Exatamente, sim. Pronto, houve estas notícias em janeiro e as pessoas estavam relativamente tranquilas, não houve grandes problemas. Mas durante o mês de fevereiro foi começando a haver uma escalada na Europa, assim, quase de uma semana para a outra, digo, se calhar meados de janeiro, principalmente ali com Itália e a Áustria, e depois a zona da Baviera, que era onde eu estava, começou também a estar infectada, porque começou a haver aqui um pico de casos, porque havia muitas pessoas que tinham estado na Áustria em férias, aquela questão ali dos Alpes, havia muita mobilidade nesse aspecto, e pronto, houve ali um momento muito tenso, principalmente em fevereiro, que foi quando as pessoas começaram a perceber que realmente estava-se a passar qualquer coisa. E coincidiu com um período que eu estava a aproveitar o meu período de mobilidade, estava a aproveitar que as minhas férias quase entre exames ou entre trabalhos, e tinha de viajar, tinha ido para a Suíça, e quando regressei da Suíça e voltei, tive uma semana e meia sensivelmente, e quando regressei para Munique é que percebi o impacto da situação.
e percebi que era uma questão de semanas ou de dias até as coisas se desenvolverem. Se complicarem, não é? Exato. E os teus pais cá, não ficaram com medo? Estás aí sozinho? Os meus pais acho que os meus pais só lhes caiu a ficha realmente quando Portugal começou a entrar em confinamento. Meados de março, qualquer coisa, exato. Por isso acho que foi aí o momento em que os meus pais perceberam, ok, eu estou sozinho, não sei, não sabem, porque era tudo muito novo para toda a gente, não é? As pessoas não sabiam muito bem o que é que se estava a passar, uns diziam que tínhamos que usar a máscara, outros não usavam, os aeroportos estava tudo muito estranho, havia um caos instalado, um clima muito tenso. Os meus pais, claro que ficaram preocupados, mas também eu tentei não lhes dar muitas informações porque não havia muito para fazer uma espécie de uma gestão de emoções. Eu estava está tudo bem, pai, está tudo bem, mãe. Eu estava normalmente estressado porque era uma situação tensa, não é? Perceber como é que vou regressar, tentar reagendar o voo, que era a questão mais importante na altura, e tentava não transmitir muito essas informações, fazia uma gestão de informação através do meu irmão. O meu irmão depois tentava negociar um bocado o que é que lhes dizia, porque era mais um stress que eu tinha que trabalhar. Mas foi muito tenso, principalmente a questão do voo. Tinha voo marcado para o final do mês e pronto. Tiveste que antecipar, não é? Porque senão não conseguirias sair da Alemanha naquela altura. Exato, sim. Depois houve aqui uma linha cronológica de causas-consequências bastante pertinente, que é a questão do voo. Na altura toda a gente queria voltar ao país, onde estava, porque muitas pessoas estavam de férias. Também houve aquela zona, apanhou ali a altura do Carnaval, então ali finais de fevereiro ou início de fevereiro, ali uma coisa um bocado estranha. Férias da Páscoa, porque houve umas alturas estranhas e as pessoas estavam todas a contactar as companhias aéreas para reagendar voos e pronto, eu lembro-me de estar em casa. Houve uns dias em março muito caóticos, que era fechado em casa, contactar a companhia aérea 1001 vezes para todo tipo de contacto, estar horas e horas à espera que houvesse uma solução, e felizmente houve um dia em que consegui reagendar o voo para 3 ou 2 dias depois daquele dia. Então tudo aquilo que eu tinha pensado para terminar o meu período de mobilidade foi muito caótico. Arrumar a casa, despedir-me de colegas, foi uma coisa que não aconteceu, ou aconteceu só num caso, porque tinha muita coisa que depois já não cabia na mala. Houve ali uma desorientação, uma azáfama também, e pronto, e acabei por não me despedir de ninguém, nem da cidade, nem nada. Mas foi um período interessante porque foi Munique a fechar no dia em que eu regressei, ou no dia a seguir. Foi assim uma coisa, eu fui dos últimos voos que houve de Munique. Portugal já estava fechado há uma série de dias, isto em meados de março. Pensava-se na altura que os voos que iriam acontecer a seguir eram voos de repatriamento, ou seja, era uma coisa impossível. Tinha que me deslocar para Frankfurt para voltar para Portugal, mas já não dava porque a Baviera estava encerrada às fronteiras, os limites de cada estado. Então era uma série de questões burocráticas, havia ali que ninguém me sabia responder. A embaixada não me sabia responder porque era uma coisa muito recente e como eu andavam 1001 pessoas a tentar perceber, mas fui contactado pelas universidades, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas mesmo até essas entidades estavam muito caóticas. Vão-me contactar a universidade e ser muito, muito estranho para eles não terem respostas para dar a toda a gente. E como eu, havia imensas pessoas que tiveram um período de mobilidade que acabava naquela altura. Os meus colegas, de uma maneira geral, acabaram em fevereiro. Havia uma ou duas universidades na Alemanha que acabavam mais tarde. E por isso acho que grande parte deles teve bastante sorte nesse aspecto. E acabaste por regressar num voo com 10 ou 11 pessoas, exatamente, não é? Sim. Acabei de regressar naqueles voos vazios, naqueles aviões vazios, com aeroportos gigantes. Uma situação de filme. Sem ninguém, sim, muito, mas muito interessante, mas muito intensa também. Sim, regressei, o aeroporto de Munique vazio, o avião com 10 ou 11 pessoas, o aeroporto de Lisboa vazio, porque fiz escala em Lisboa, depois voltar para o Porto, e mesmo esta questão de fazer escalas foi muito instável. Era ir para o aeroporto e não saber se o voo ia ser cancelado, porque era o que estava a acontecer na altura com a maior parte dos voos. E a mesma coisa em Lisboa, depois estava em Lisboa, não sabia se conseguia voltar para o Porto. Foi um bocado tensa a situação. Mas regressei para o Porto, sem problema nenhum. Tive a sorte também, depois do aeroporto do Porto, ter tido 2 ou 3 voos naquele dia, porque tinha havido um surto, um dos voos, então foi uma coisa um bocado caótica também, um bocado apocalíptica. Regressar também não foi bom, porque pronto, tive aqui um período de consciência em que eu e os meus pais tomamos uma decisão de não ir logo para a minha cidade natal, que é Viana do Castelo, para não ir logo ter com a família, para ter aqui um período de contenção, que na altura falava-se que era 14 dias, e pronto, decidi ficar no apartamento que tinha cá no Porto, sozinho. Fiquei confinado 14 dias, mas houve aqui uma série de momentos que foi um bocado estranho,
não tenho ninguém para me buscar ao aeroporto, tive que apanhar um Uber, estava a ficar sem bateria no telemóvel, assim uma série de questões muito, muito tensas na altura. E claro, foi triste acabar o meu período de mobilidade e ficar 15 dias fechado em casa sozinho, sem poder contar as aventuras que tinha. E mesmo depois, quando regressei a casa com os meus pais, estávamos todos tão preocupados com uma outra situação, que era a Covid, o que é que se estava a passar, a pandemia. Não houve aquela efusão, não é? Exato, não houve. E acho que ainda não... Passados 2 anos, faz agora quase 2 anos desde que começou a situação toda, acho que ainda não houve propriamente aquele contar de histórias. As histórias foram-se contando, não houve propriamente aquele momento efusivo de vou contar tudo ou vou mostrar fotografias. Porque também acho que não foi tudo tão rápido e tão atribulado. Acabei por nunca me despedir da cidade, acabei por nunca me despedir dos meus colegas, dos meus amigos. Foi tudo um bocado estranho, e mesmo da própria universidade. E regressar cá também estava tudo muito instável, mas pronto, correu tudo bem e à distância tem a sua piada, porque correu tudo bem. Sim, correu tudo bem e foi quase uma situação de filme. Sim. Tu falaste aí um bocadinho da parte das universidades. Que tipo de apoio é que tu tiveste, por exemplo, no caso da parte da Universidade do Porto? Sentiste apoio, apesar de na altura ser tudo muito caótico? Sim, eles foi tudo muito caótico, eles mandaram e-mails, claramente deviam seguir e-mails correntes para toda a gente que estava em mobilidade, para pedir o mais rápido possível para regressar a Portugal, para darem notícias caso tenhamos dificuldades para contactarmos o Departamento de Relações Internacionais, super disponíveis nesse aspecto, tão rápido quanto possível respondiam. Aliás, acredito que tenham ficado muito mais tempo do que é o período de horas de trabalho, porque na altura era mesmo muito complicado. E tentavam dar respostas sempre o mais concretas possível, que na altura era muito complicado também. E tentaram redirecionar sempre para as embaixadas e para as entidades competentes, para tentar ajudar-nos também na situação. Mas sim, foram bastante úteis e foram bastante flexíveis, porque há uma série de burocracias que o período de mobilidade tem que ter, e foram muito flexíveis nesse aspecto. Pois também não havia grande tempo, não é? Ou tu voltavas ou não voltavas. Sim, portanto... não havia grande tempo e não havia grandes possibilidades, porque as universidades de recepção, as universidades dos países estrangeiros estavam todas também encerradas, estavam todas na mesma situação. E foi ali uma confusão. E, por exemplo, a Universidade de Munique é uma universidade que tem muitos alunos de mobilidade, porque é uma universidade muito grande, então fazer esta gestão da quantidade de pessoas foi muito complicado, mas foram muito prestáveis e foram muito cuidadosos e muito preocupados também sempre nos cuidados com os estudantes. Eu ia-te perguntar aqui como é que foi o teu regresso, mas tu já acabaste por nos contar um bocadinho como é que foi o impacto quando chegaste a Portugal, e vamos voltar um bocadinho mais atrás. Porquê a arquitetura e porquê a Universidade do Porto? Eu acho que porque a arquitetura é uma pergunta complicada. Acho que é muito estranho perguntar o porquê. Não vou dizer que é uma vocação, não vou dizer que é um gosto, acho eu, e acho que foi um interesse que fui desenvolvendo, mas estava, desde muito novo que estava certo que era aquilo que queria fazer. Gostavas de desenhar já? Gostava de desenhar, parece um bocado clichê, gostava de brincar com legos, gostava de fazer uma série de coisas, mas depois quando comecei a perceber que era uma área se calhar bem mais profunda do que eu imaginava, principalmente no secundário, quando começamos a ter uma experiência mais concreta dos cursos que queremos ter ou queremos seguir, acabei por decidir sem grandes dúvidas. Porque a Universidade do Porto, porque a arquitetura e a Universidade do Porto acho que combinam perfeitamente, então em Portugal é muito, acho que uma coisa corresponde à outra. A Universidade do Porto tem uma grande história a nível da arquitetura portuguesa e acho que isso era inevitável não acontecer caso eu seguisse a arquitetura. Pronto, tive a sorte de conseguir uma vaga na FAUP e pronto, acho que foi ótimo. Exatamente, foi ótimo. Tu tiveste, apesar de tudo, este final atribulado de curso, com esta época de Erasmus, mas acabaste por ter a sorte de ter um percurso normal, não é? Entraste na faculdade quando ainda não havia nenhuma destas restrições, não é? Normal, como a vida que nós tínhamos antes e que esperamos voltar a ter em breve. E portanto conseguiste aproveitar todo o teu percurso académico e com as outras pessoas, não é? Com os teus amigos, mas ficou neste caso a última queima por fazer, não é? Porque ainda havia essa esperança. Ficou muita coisa por fazer, acho eu, ainda. A queima, muitas festas, muitos convívios, não estava à espera ou seja, interceptou-me aqui na parte da dissertação, por isso tive ali uma cadeira só que foi virtual, que era uma cadeira que acho que funciona muito bem a nível virtual, por isso não tive aquele impacto que os meus colegas tiveram de apresentar maquetes para o computador ou fazer desenhos para o computador, uma série de restrições, que eu acho que o meu curso
cada um fala no que sabe, não é? Eu no meu curso acho que deve ter sido bastante complicado fazer um curso em regime virtual, um curso muito prático, muito manual, muito artesanal. Mas sim, tive essa sorte, mas ficaram muitas coisas por fazer, a queima, festas, convívios que eu estava à espera de terminar o curso de outra maneira, mais próximo. Eras finalista, não é? Exatamente, sim. E claro, houve aqui uma série de restrições, uma série de complicações. Eu decidi prolongar o meu curso porque percebi que na altura também não havia muitas condições, ou como estava tudo a transitar para o digital, estava muito instável, não havia propriamente se calhar a condição ideal para eu começar a dissertação na altura. Então esperei uma série de meses, porque também estávamos todos confinados em casa, e depois é que me inscrevi novamente e é que fiz as coisas. Mas sim, claro, houve aí uma série de momentos que eu esperava terminar, de festividades, de coisas que não é necessariamente pela festividade, é mais pelo valor simbólico que as coisas têm, pelo marco que aquilo representa. E conseguiste celebrar isso de alguma forma? Com alguns amigos, com a família? Foi muito complicado, porque bastante que não, as coisas tinham picos, e durante o último, basta olhar para os últimos meses, é uma questão muito de picos, é uma questão muito instável. Acabei por se calhar não celebrar da maneira que queria, mas acho que acabamos por nos adaptar às condições que tínhamos. Acho que acabamos por também perceber que não ficar se calhar não ficar tristes, nem ressentidos, mas tentar arranjar uma maneira dentro deste panorama, tentar arranjar uma solução. Mas claro, eu queria ter os meus colegas presentes na minha sala quando estava a defender a minha tese, queria ter os professores, queria ter os meus pais, queria ter tudo. Foi tudo em regime virtual. Foi um bocado triste. Foi. Porque não era aquilo que eu esperava acabar o curso, e não era aquilo que há um ano atrás estava à espera de que fosse o meu término. E depois são momentos que não voltam atrás, não é? Porque sim, agora não vais à queima outra vez. Exato. Tipo, agora sou finalista, que não é a mesma coisa, não é? Não estão lá as mesmas pessoas. Parece que nós já vão 2 anos, não é? E agora se calhar já não faz sentido, porque os meus colegas começaram a trabalhar, porque eu vou começar a trabalhar, porque tenho outros gostos, começo a crescer também. Não é uma coisa que possa ser tipo adiada. Exatamente, sim. E pronto, esses convívios vão se fazendo agora de outra forma e com outras condições, com outra maturidade, acho eu, mas claro, houve muita coisa posta em causa. Claro. Mas que tenha sido isso, não é? Sentes que a tua formação, a tua educação foi comprometida de alguma forma por este fecho da universidade? Não acho que... Se calhar vai parecer um bocado ingrato eu dizer que foi comprometida, porque tive a sorte, eu acho que já disse, de ter apanhado um período muito, muito curto da minha formação. Por isso, se calhar, olhar em comparação com os meus colegas que estão agora a fazer o curso, que estavam a terminar o curso, não posso dizer que foi comprometida, mas posso dizer que foi um bocado dificultada por questões práticas, não ter acesso a uma biblioteca, o acesso ser muito restrito, não poder conversar com o professor, ou não poder ter este contacto que se calhar gostava de ter mais discussões, mais conversas sobre os temas que estava a trabalhar, mesmo com os meus colegas, porque chegou a um ponto em que se saturou o formato digital. Houve um momento que a gente estava cansada daquilo, já não queria estar em casa foi uma invasão da privacidade de casa, não é? Sim. O espaço pessoal. Então acho que foi comprometido nesse sentido, em termos de recursos e de se calhar do que eu gostava de fazer e do que eu gostava de ver, e claro, há imensos tópicos do meu trabalho, gostava de ter ido a outros países e ver as obras, porque nós vemos também muito disto, não é? Ver os edifícios, perceber realmente aquilo que estamos a estudar e aquilo que estamos a ver nos livros. Acho que foi comprometido nesse sentido, sim, de facto. Mas claro, como já dissemos, tive a sorte de fazer o meu curso com alguma naturalidade e com alguma normalidade. Sim. Mas... Apesar de tudo, não é? Exatamente. Em termos de procura de emprego, como é que está a ser? Sentes que está a ser mais difícil por estarmos neste formato mais virtual? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quando eu não era para regressar de mobilidade para Portugal, tinha tido uma proposta de trabalho no estrangeiro, que foi comprometida exatamente por causa disso, porque havia a pandemia, e foi naquele período em que aconteceu tudo tão rápido, em que pronto, acabamos por decidir que não fazia sentido fazer um estágio, um primeiro trabalho em regime virtual. Não faria sentido rigorosamente nenhum. Agora que terminei a tese, eu terminei a dissertação e já estou a procurar trabalho desde a nossa primeira conversa. Entretanto já arranjei trabalho, que é bom sinal. Parabéns. Mas sim, claro, foi complicado, porque tem a ver muito com o poder de compra, e a arquitetura tem muito a ver com o poder de compra e com os financiamentos e com o dinheiro que há. E não havendo dinheiro, não há necessidade de contratar mais pessoas. Claro. Mas isso é com tudo, não é? Com todas as áreas, e torna-se mais complicado.
Mas claro, as entrevistas de emprego são todas em regime virtual, não há um contacto físico, não há uma presença, não há Vais começar este trabalho assim em virtual ou será uma coisa mais presencial? Vai ser mais presencial, sim, porque pronto, agora as coisas também já se começam a aliviar e também as coisas também temos que nos começar a adaptar às novas condições. Mas sim, foi complicado e acho que são coisas que ainda vamos ressentir. Acho que ainda estamos muito no início. Daqui a uns anos vamos ressentir mais, se calhar, as consequências do que é que em termos de economia, educação, etc. Não é? Não, nomeadamente educação. Se calhar daqui a uns anos vamos ressentir os estudantes que estão agora em pandemia, os constrangimentos na educação e no ensino, nas profissões que esperam ter. Se calhar daqui a uns anos vai ser mais... Pode haver ali alguma reação. Exatamente, sim. Achas que, apesar de tudo, este ensino à distância ou o teletrabalho serão uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro do mundo empresarial e desenvolvermos novas competências? Eu acho que os últimos 10 anos foram muito descritivos disso. Acho que muitas pessoas que não sabem trabalhar com o computador ou com as novas tecnologias já tiveram que se adaptar. E foi ótimo, porque há uma série de reuniões que se podem evitar, mesmo em termos ambientais, mobilidade e tempo das pessoas, não é? As pessoas podem estar em casa, ter uma reunião daqui para a China sem qualquer tipo de constrangimento, é tudo muito mais rápido. Isso é uma vantagem, de facto, mas perdeu-se muito a questão, ou seja, em termos empresariais é uma vantagem ótima, mas perdeu-se muito questões pessoais, relacionais, e mesmo em termos de educação há disciplinas que eu acho que podem ser perfeitamente adaptadas ao regime virtual e acho que fazem sentido, se calhar algumas, mas se calhar não todas, e ter um curso se calhar em regime virtual será muito restritivo ou muito impeditivo. Um curso completo, não é? Exatamente, digamos assim. Sim. Mas se calhar poderá haver alguma adaptação, ou mesmo... Sim, um regime misto, não é? Sim, mesmo nestas coisas, às vezes de reuniões, que as pessoas tinham que arranjar um horário para estar presencialmente, se calhar alguém estando de casa ou estando noutro sítio qualquer pode estar na mesma reunião. Exato, eu acho que isso é ótimo. Eu acho que aliás, eu tive muitas reuniões de acompanhamento de dissertação em regime virtual. Funcionou bem. Funcionou ótimo. Houve um momento em que, acabamos por decidir que tinha que ser presencial, porque havia aqui uma questão de troca de documentos, troca de uma questão mais física também, já, de livros, etc. Então, no início correu muito bem. Eu acho que, invariavelmente, vai passar a acontecer isso muitas mais vezes, porque as pessoas estão num conforto, conseguem trabalhar uma gestão de tempo melhor. Claro que há aqui uma questão de invasão de privacidade, de fronteiras de trabalho, vida pessoal, mas acho que em alguns casos até pode ser benéfico, não é? Sim, em termos de adaptação acho que vamos conseguir afinando as coisas. Que impactos é que tu sentiste na tua vida após pandemia, Diogo? Tanto positivos como negativos? Para além desta... que usar, não é? Positivos, ou seja, positivos acho que foi esta questão de poder estar em casa e pensar e refletir mais, ter mais tempo. Acho que essencialmente foi isto. Esta questão das reuniões em regime virtual pouparam muito tempo, mobilidade, andar de um sítio para o outro. Tive muito tempo para pensar naquilo que eu queria fazer, tentar alinhar um plano da minha vida ou tentar perceber como é que... Mas não seja, tiveste aqueles 15 dias sozinho. Exatamente. Depois tive uma série também de semanas ou meses confinados cá em casa, não é? E foi ótimo para perceber, para pôr alguns pontos naquilo que queria profissionalmente e também pessoalmente, na minha vida pessoal. Em termos... Mas também há um ponto negativo, de facto, que é... Houve todo estes 2 anos foram quase postos em stand-by em termos de relações pessoais, relações profissionais, relações académicas, não é? Houve aqui um atraso, houve uma expectativa que eu se calhar aos 25 anos estava à espera de fazer outras coisas que agora eu já estava à espera de trabalhar que não aconteceu. Ou seja, tive que fazer aqui uma gestão de ambições, uma gestão de quase de sonhos, que acho que foi um ponto negativo, mas como correu tudo bem em termos de saúde, não tive assim grandes problemas na família, acho que uma pessoa acaba por sempre, agora, exatamente, mais uma vez, agora à distância, uma pessoa consegue considerar e consegue balançar uma e outra coisa. Começa a perceber que se calhar os pontos negativos, se calhar na altura pareciam mais negativos, se calhar agora não são assim tão maus, porque correu tudo bem e isso foi o sacrifício que tivemos que fazer, ficar em casa 15 dias, que tenha sido isso, que outra coisa pior, por isso acho que dentro do que se passou até correu tudo bem, exatamente. Como é que tu vês o futuro, Diogo? Eu acho que estes últimos 2 anos também ensinaram uma coisa, principalmente, que é se calhar não planear muito o futuro. Ou planear num curto espaço de tempo. Se calhar não pensar num período de 10 anos, e mesmo de 5, um bocado estranho também, porque percebemos que de um momento para o outro as coisas mudam e acho que tornou tudo muito mais frágil e tudo muito mais instável.
E por isso pensar o futuro se calhar como projetos, assim soltos, mas não dar tempo para fazer esses projetos. Gostava de tirar o doutoramento, mas se calhar não dar uma idade, um limite para tirar o doutoramento. Deixar as coisas se calhar fluir com alguma naturalidade. Eu acho que o futuro vai passar muito por isso. Não colocar os sonhos em pausa ou estas ambições, mas tê-los espalhados alguns, não quero uma cronologia. Né? Exatamente, sim. Mais devagar, sim, exatamente. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aos que terminaram o curso em pandemia ou que estão neste momento a terminar, e a toda a comunidade académica do Porto em geral? Vai parecer um bocado clichê, mas acho que esta sugestão vai passar muito por isso. Para os meus colegas que estão a fazer o curso ainda, se calhar, não é se calhar, é de facto, é aproveitar outras oportunidades que a Universidade dá para além do curso em si, para além das unidades curriculares. Há muitos outros projetos que a Universidade tem, conferências, mas nem é esta questão, é projetos de voluntariado, mesmo dentro das áreas de cada ensino há projetos que as pessoas desenvolvem, tentar interagir o máximo com a comunidade académica. Foi uma coisa que eu fiz e que acho que foi bastante benéfico para mim, perceber que a faculdade não é só aquilo que está dentro de quatro paredes das aulas, por isso acho que essa era a minha sugestão para os meus colegas, fazer outras coisas, os portfólios e os currículos não se fazem só com a vertente académica. Verdade. E a Universidade dá muitas mais coisas para além disso. E para os meus colegas que acabaram, desejar-lhes uma boa sorte também para arranjarem emprego e terem a sorte que eu tive, porque foi de facto uma sorte. E pronto, e durante este tempo também, enquanto não tive emprego, é tentar arranjar o máximo de competências e tentar perceber, tentar adquirir o máximo de competências que consegui, fazer cursos online, tentar descobrir novas ferramentas, tentar tirar proveito da base que a Universidade nos deu para construir outros projetos. E acho que isso é essencial. A Universidade foi uma base bastante boa. E agora, olhando para os últimos 5 anos, que não é uma coisa muito recente, mas olhando para os últimos 5 anos em retrospectiva, foi uma base muito boa para uma série de coisas que aconteceram exatamente para além das aulas. Com a comunidade académica, com a reitoria, o período de mobilidade foi ótimo, uma série de conferências e de congressos que fiz tive a possibilidade de trabalhar com a própria faculdade de arquitetura, ou seja, houve uma série de momentos que foram extraordinários e que desenvolveram muitas mais competências do que aquelas que desenvolvi em regime letivo. Por isso acho que era a minha sugestão, é tentar aproveitar, exprimir ao máximo que a Universidade nos dá. Uma boa sugestão. Muito obrigada, Diogo. Obrigado. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá!